Olá pessoal, aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a fase crescente da lunação ariana com o eclipse solar que a gente teve no dia 8 de abril. A gente teve o eclipse solar acontecendo aqui no signo de Áries e agora a lua chegou ali a 26 graus e 18 minutos do signo de Câncer, simbolizando que formou um ângulo de 90 graus, ou seja, nós estamos na fase crescente dessa lunação ariana eclipsada. Essa fase crescente vai ocorrer aí no dia 15, segunda-feira de abril, às 16 horas e 12 minutos, horário de Brasília, no grau 26 e 18 minutos do signo de Câncer. Lembrando que o ângulo de 90 graus, o Sol também está ali a 26 graus e 18 minutos do signo de Áries. Bom, e vocês sabem que quando a gente tem uma fase crescente, uma fase minguante, uma fase cheia, a gente tem que olhar o dispositor do signo aonde a Lua se encontra. Neste caso, a Lua está no seu domicílio, ela está em casa, ela está poderosíssima. E isso significa que ela está expressando a sua melhor versão para que a gente aproveite a melhor versão dela. Mas aí depende de cada um, depende de como que estão os nossos assuntos lunares internamente, ou seja, como estão as nossas emoções, nossos sentimentos, como estamos nutrindo e tratando as nossas águas internas, tudo isso depende de nós, de como nós estamos. Só que essa fase crescente, ela está pedindo uma certa maturidade para as nossas emoções. Uma maturidade também no sentido de que a Lua está a 26 graus do signo de Câncer, que já é um grau maduro. Só que essa Lua, ela está conversando lindamente com Netuno. Então nós estamos tratando de assuntos muito profundos, talvez até inconscientes, que é necessário que a gente olhe para o nosso bem-estar, tanto físico quanto material, quanto espiritual, quanto mental, sentimental. Como está a sua saúde? Primeiro, espiritual. Como está essa saúde mental? Como está a sua saúde emocional? Como está a sua saúde física? E como que está a sua saúde material? São esses 5 pontos que são importantes serem vistos, no sentido de saber administrar suas emoções e seus sentimentos e o seu bem-estar em relação a esses temas. Lembrando que a fase crescente é quando a gente planta aquela sementinha na fase nova, né? A gente plantou uma sementinha que veio junto com Quirón, então nós estamos mergulhados de forma profunda nas questões das feridas e das curas. É muito provável que algumas pessoas estejam sendo tocadas em pontos delicados, muitos gatilhos podem estar vindo à superfície, muitas questões talvez até inconscientes que a gente está reagindo, que a gente está se protegendo, ou seja, a reatividade aí pode estar tanto positiva quanto negativa, no sentido de repente estarmos muito agressivos ao lidar com as pessoas e as situações ao nosso redor, porque a gente está numa defensiva, porque pontos delicados e sensíveis estão sendo tocados. Então a gente plantou essa sementinha, só que a fase crescente é a hora que a gente ergue as mangas para colocar em prática os planos que a gente fez aqui na primeira fase, nesses primeiros 7 dias, depois do eclipse. Então a gente teve esse momento de planejamento e agora na fase crescente é quando a gente precisa agir, ou seja, colocar a mão na massa. E não só isso, executar, realizar, dar movimento àquilo que foi planejado. É hora de colocar em prática. Só que esse ângulo de 90 graus é um desafio. É quando é necessário sair de uma inércia, de uma zona de conforto e ter atitude, coragem, motivação, de fato, para que as coisas aconteçam. É como a sementinha que está ali lutando contra essa barreira de terra para poder sair e se desenvolver. E isso acontece com a gente também. Nós estamos nesse momento desafiador. É você vencer as barreiras. E que barreiras são essas? Primeiro, aprender a lidar com as suas emoções. Saber lidar com aquilo que te atinge, o quanto que você está sendo afetado pelo que está acontecendo com você externamente, o que as pessoas, o que as condições da sua vida, os temas, as situações ao seu redor, como que essas coisas estão te afetando. Essa é uma fase crescente que é muito importante a gente perceber como as coisas nos afetam, porque é como a gente está respondendo aquilo que está acontecendo com a gente. Só que quem controla esse mundo interior, quem permite o que afeta e o que não afeta, o que incomoda e o que não incomoda, somos nós. Nós temos que controlar as nossas emoções, saber lidar sabiamente
de forma inteligente com aquilo que está vindo para a gente. Se você perceber que você está muito reativo, muito agressivo, muito impaciente, muito inconsciente diante das suas reações emocionais, esse é o momento de tentar administrar esse campo emocional. E como a gente está falando de Câncer e Lua, procure ver as suas atitudes dentro das áreas da sua vida que são muito familiares, como, por exemplo, dentro de casa, com os pais, com os filhos, com o marido, esposa, aquelas pessoas que convivem com a gente na nossa intimidade, pessoas que a gente já tem uma amizade de muito tempo, como que a gente está se direcionando a essas pessoas, como que a gente está reagindo a essas pessoas. Dentro do trabalho, aquela pessoa que você tem um convívio de muitos anos, que você já trabalha junto há muito tempo, tudo aquilo que é familiar, que é conhecido, que a gente já está, de certa forma, adaptado a uma situação, são essas situações que a gente precisa ver, principalmente aquelas que já estão confortáveis para a gente, ou que a gente se identifica muito facilmente. São essas pessoas, são essas situações que a gente precisa olhar. Porque essa fase crescente, ela não está trabalhando na superfície das coisas, ela está trabalhando nas coisas profundas, muito íntimas, muito familiares, e muitas vezes a gente não percebe. Sabe quando a gente tem uma pessoa da família que sempre dá aquele conselho, que sempre aponta alguma coisa que está vendo em você e você não dá a mínima para o que aquela pessoa está falando? Porque você já convive com ela há muito tempo, conhece os defeitos, conhece as qualidades e não dá ouvidos. E de repente uma pessoa que você nunca viu fala a mesma coisa que um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um amigo próximo falou, e você olha e fala: nossa, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, sendo que muitas vezes a gente já foi alertado sobre alguns pontos. É mais ou menos isso. Muitas vezes a gente não dá atenção aos cuidados daqueles que estão próximos, porque a gente já tem um julgamento a respeito daquelas pessoas, a gente não escuta porque, caramba, para que eu vou dar atenção, vou dar crédito para essa pessoa? E às vezes a gente dá crédito para uma pessoa que a gente nunca viu na vida quando tem alguém próximo da gente que está ali tentando nos alertar. Então, sabe quando a gente meio que ignora essas pessoas? Essa lua crescente em Câncer também está mostrando um pouco disso. Cuide disso que de repente você está ignorando há muito tempo, que você não está dando atenção, que você não está dando o devido mérito. Aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo feito, a mão que está sendo erguida, a pessoa que está tentando cuidar de você, te nutrir, isso tanto para o lado positivo quanto também para o lado desafiador, ou seja, perceber também pessoas tóxicas, situações dentro da família, dentro dessa conchinha, dentro da nossa casa, desse convívio familiar, é perceber aonde que estão os problemas, onde que essas pessoas estão sendo tóxicas. E é também uma oportunidade para a gente despertar, acordar e trabalhar dentro da gente essa influência. Talvez tenham pessoas que influenciam a gente sem a gente perceber, que manipulam as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos sentimentos, sem a gente perceber. Da mesma forma que a gente ignora, finge que não ouve, tem muitas questões que a gente leva como verdade absoluta para dentro da gente, transforma isso em crenças, em valores que na verdade são subjetivos, que a gente escuta, a gente finge que não escuta, mas a gente sente. Então é um campo muito delicado para a gente trabalhar no sentido de cuidar das nossas águas internas para que a gente tenha ação, atitude direcionado àquilo que a gente quer. É uma cura também, é um momento de cura, de trazer um equilíbrio, uma sabedoria para a sua vida, para que você tenha o controle emocional, para que você entenda o que está acontecendo no seu interior, para que aí sim você consiga conduzir na direção que você quer, sem os palpites conscientes ou inconscientes que você está carregando dentro de si. Mas é buscar os palpites a respeito do seu coração, da sua verdadeira vontade. É isso que está sendo chamado aqui, né? Com o nó do norte, a Vênus fazendo conjunção com o nó do norte essa semana, Mercúrio fazendo conjunção com a Vênus. Nós temos vários aspectos essa semana no signo de Áries que estão extremamente importantes para que a gente trabalhe nossas emoções e direcione esse caminho, essa rota, para onde a gente quer chegar, qual o resultado que a gente quer ter na fase cheia, lá em Escorpião. A gente vai ter a lua cheia ocorrendo no signo de Escorpião, para essa lunação ariana. E lembrando, aqui o regente é Áries,
E a lua cheia no signo de Escorpião também vai ter o regente Marte, né? Que o regente de Áries é Marte e de Escorpião também é Marte, assim como Plutão. Então nós temos aí 7 dias pela frente para trabalhar com essas questões emocionais, principalmente no sentido de cura, para quando chegar aqui na energia escorpiana, uma lua cheia transbordando em Escorpião, a gente não tenha que matar mais nada, somente regenerar, renascer, recomeçar, que é a energia de superação de Escorpião. Mas antes a gente tem a oportunidade de trabalhar as nossas águas internas. E a gente vai ter nessa fase crescente a Lua passando pelo signo de Virgem. E a Lua aí no signo de Virgem, que vai conversar aí com essa conjunção de Júpiter e Urano, está perfeita para que a gente faça as faxinas, os detox, para que a gente faça uma seleção minuciosa de quê? De crenças e sentimentos, emoções que estão dentro da gente que a gente não está tendo controle e a sabedoria de lidar com elas. Então é aprender a trabalhar as suas emoções, a ser senhor e senhora das suas emoções e não deixar que o mundo externo, que é o nó do sul e Vênus, afete os seus objetivos e as suas metas. Lembrando, os objetivos e metas aqui não são somente você chegar a um peso X ou você ter uma quantia X na sua conta bancária. É uma meta de propósito, de identificação com a sua verdadeira vontade, a sua luz interior, o seu poder criativo. É muito importante a gente se achar, a gente se encontrar novamente. Só que esse trabalho de Marte em Peixes está mexendo em questões inconscientes, em questões de espírito, de alma, de sentido de vida, de saúde mental, de saúde espiritual, de saúde sentimental. É isso que esse Marte está trabalhando. E já já a gente vai ter a conjunção de Marte e Netuno também, que vai ser muito poderoso. Então a gente está trabalhando questões profundas realmente da alma. É como se a gente estivesse se curando nessa fonte de energia. É como a gente vibra, é a frequência que a gente está, é por aí. E essa fase crescente em Câncer está ajudando demais nesse trabalho, principalmente no sentido de saber lidar com as suas emoções e entender, finalmente conseguir entender que quem controla as emoções internas, quem permite que as suas emoções sejam balançadas, afetadas, é você. Lembre-se, o outro te afeta e vai embora. E quem fica ferido é você. Às vezes a pessoa nem lembra, passa 20 anos, 30 anos, a pessoa nem lembra de você e você está ali guardando sentimentos, mágoas, acreditando e cristalizando uma crença dentro de você que te limita, que te impede de ser feliz, de ter prosperidade, abundância, porque você está carregando inconscientemente uma verdade que te afetou. Mas quem se permitiu afetar? Foi você mesmo. A pessoa que fez isso foi embora e você ficou com aquilo dentro de você. Então cabe a você. A responsabilidade é nossa de lidar com aquilo que nos afeta, de tirar aquilo que nos afetou de dentro da gente, de trabalhar o sentido e o sentimento que ficou guardado dentro da gente, de purificar as nossas águas, as nossas mágoas. Somos nós que temos o poder de fazer isso, ninguém mais pode fazer isso por nós, entende? E essa fase crescente está pedindo esse ajuste dessas emoções e principalmente da compreensão do seu poder, o seu poder de regenerar, o seu poder de cura, de ter o controle emocional, a sabedoria emocional para se livrar desses sentimentos, dessas mágoas, e aí sim está pronto para isso aqui, olha, sabe? Para que você transforme, você reinicie a sua jornada, essa energia ariana, totalmente centrado e focado em si, no que realmente você traz dentro, e não influências e resquícios de situações que você trouxe e aceitou como verdade. Aquilo que te afetou, você vem carregando. Não, você está limpando, você está jogando fora aquilo que te afetou e você está purificando as suas águas para quando chegar na fase cheia em Escorpião. Essa lua cheia também é conhecida como a lua de Vesak, que é uma lua cheia escorpiana. Para alguns, essa lua de Vesak vai acontecer nessa lua cheia, antes da lunação taurina, e para outras pessoas vai acontecer quando ocorrer a lunação taurina e a lua cheia vai ser no signo de Sagitário, aqui em cima. Mas essas duas luas não importa. Lua cheia em Escorpião e lua cheia em Sagitário são luas muito poderosas. Então é o poder de cura
de morte, renascimento e regeneração. E a gente pode trabalhar isso agora. Saber lidar com as nossas emoções e traçar os caminhos dessa fase crescente, ou seja, a gente está crescendo, a gente está construindo esse resultado que a gente quer aqui da alunação ariana. Então, como que você vai construir nos próximos 7 dias esse resultado? Aí cabe a você fazer o seu trabalho interno, trabalhar com as suas emoções, com seus sentimentos e buscar essa identificação com aquilo que realmente fala para suas emoções no sentido espiritual, mental, emocional, físico e material. É você quem lida com todas essas áreas emocionalmente. É você quem pode moldar isso, você quem pode administrar aquilo que você quer dentro e aquilo que você não quer. E essa fase crescente está perfeita para que a gente organize esses sentimentos e essas emoções, limpe esse campo e haja na direção daquilo que a gente quer, não trazendo crenças limitantes de outros, simplesmente trabalhando com essa identidade com o nosso eu, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo da lua crescente no signo de Câncer que a gente vai ter. Desejo para todos vocês uma linda fase. Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever e acionar o sininho. Se quiser se tornar membro, seja bem-vindo. E tem ali o meu site se vocês quiserem mais informação, tá bom? Lembrando que eu estou deixando aí do lado vídeos de referência para vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.